Boa noite. Que nós possamos sentir a paz de Jesus em todos os instantes, porque Ele nos dá em abundância, né? Nós aqui não a enxergamos muitas vezes. O tema de hoje não é para nós. Que não tem ninguém ansioso, com certeza, não tem que falar, mas é só para aqueles que realmente representam a ansiedade. É só para aqueles que estão numa situação como essa. Nós vamos fazer uma apresentação mais do nível definições, conceituações, depois a gente entra no assunto propriamente dito, né? Ansiedade é uma experiência normal e adaptativa. Dá para enxergar aí atrás? Tá bom? Para responder a uma circunstância ameaçadora, um possível risco, um fracasso ou uma perda. Essa é a definição clássica nos livros de psicologia, de medicina, psiquiatria, qualquer coisa, é basicamente isso aqui. Ou seja, todos nós somos ansiosos. Todos somos ansiosos. Nós vamos entender melhor por quê. Quando, em algumas situações, quando ela deixa de ser adaptativa, quando o perigo ao que pretende responder é irreal, é exagerado, quando o nível de ativação e duração são desproporcionais, a ansiedade então se converteu num problema patológico. Qual é a diferença entre o indivíduo ansioso e o ansioso? No sentido patológico. O normal, aquele que leva a vida tranquilo, de bem com ele mesmo, ele tem ansiedades normais. Vai fazer uma viagem, vai preocupar com a viagem. Tem que pagar uma conta? Vai preocupar um pouco com a conta, mas nada que tire o sono. Tem que trabalhar no dia seguinte? Tranquilamente, já sabe o que tem que fazer. Essa ansiedade normal é de todos nós. Não tem problema algum. Isso é normal. Porque se nós não tivéssemos essa ansiedade, a gente não teria compromissos, nem responsabilidades. Então a ansiedade é positiva nesse sentido. Mas quando ela passa de um limite, quando ela passa de um tom, aí passa a ser ansiedade patológica. O indivíduo tem uma viagem daqui a 20 dias, a mala está pronta hoje. E de preferência todo dia conferindo se está certinho, direitinho. A passagem está na minha mão, não está? Isso é patológico. Isso passa do limite, né? Então ela se converteu num problema patológico. Então, as profissões campeãs do estresse, nós vamos depois definir estresse e ansiedade, mas por enquanto vamos ficar assim. Quais são as profissões campeãs de estresse? Policiais e seguranças privados, controladores de voos, motoristas de ônibus urbanos, executivos, trabalhadores da área de saúde, de atendimento ao público e bancários, e jornalistas. Hoje em dia, o jornalista, então, está mais ansioso, ele que está apanhando na rua doidado, né? Essas são as profissões que mais geram ansiedade. O controlador de voo, então, normalmente ele trabalha menos, porque se ele trabalhar o tempo que nós trabalhamos, de 30, 35 anos de profissão, ele enlouquece. Porque além de ser uma responsabilidade muito grande, é uma tensão tão violenta para fazer isso que não aguenta ficar muito tempo, né? Tem um quadrinho aqui muito interessante para a gente entender. Acho que dá para ver lá de trás. O estresse é causado por um fator existente causador de tensão. Nesse exemplo aí tem uma abelha que vai enferruar o rapaz. Isso é estresse normal, ele vai ficar estressado. Agora, a ansiedade é esse estresse que persiste depois que o estressor acabou. A abelha já foi embora e tudo, mas o indivíduo continua tenso como se ela estivesse do lado dele. Essa figurinha explica muito bem esse processo da ansiedade patológica. Não tem nada acontecendo, o indivíduo está naquele estado de tensão, de estresse, de pressão que estava sentindo antes, ou que acha que vai sentir ainda, que é pior. É a ansiedade por antecipação, né? O indivíduo acha, e como nós fazemos isso, né? Isso nós vai dar certo. Não, professor, que ele começa até a suar frio, porque acha uma situação que nem aconteceu ainda. A lição de hoje fala sobre isso, é interessante. Né? Não sei se foi coincidência ou não, mas foi não, né? Então tá bom. Quais são os sintomas objetivos da ansiedade? Intranquilidade, temores indefinidos, apreensão, irritabilidade e impaciência. Isso é característico de quem é muito ansioso, né? E leva a uma dificuldade nos processos de atenção e concentração, a pessoa fica distraída, né? A pessoa fica dispersa, afeta o rendimento intelectual e afeta a memória também, que é uma queixa frequente.
A pessoa faz para ficar esquecida, sem foco, vai fazer uma prova, dá um branco, vai ter um compromisso, não sabe o que vai dizer. Tem uma aula, às vezes a pessoa está na escola, tem que fazer uma aula, não consegue aplicar a aula, né? Então tudo isso tem a ver com sintomas subjetivos da ansiedade. E leva a alterações de conduta também. O indivíduo ansioso tem uma alteração de conduta. Vai levar a uma irritação, uma aflição, incapacidade de ficar quieto e movimentos repetitivos, que é comum no ansioso também. O ansioso que chega num grau de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, ele é completamente repetitivo, ele repete várias vezes, ou gestos, ou palavras, ou frases, ou atitudes. Também, como alteração de conduta, nós temos a inibição, com dificuldade para o contato, e em grau mais extremo, estupor com bloqueio na fala e no movimento. A pessoa trava. Tem indivíduos que entram na fase de ansiedade tão ruim, ela trava, não faz mais nada. Ela não consegue falar, não consegue dizer o que está pensando, dizer o que está sentindo. Tudo tem a ver com esse quadro, essa alteração de conduta que a ansiedade traz. E com frequência, que isso é muito importante, leva a problemas de comunicação com outras pessoas. O indivíduo não consegue se comunicar. Esse travamento é tão profundo que ele não consegue nem se comunicar. Temor de não ser compreendido ou expressar os sentimentos. Aí fica aquela pessoa fria para os outros, né? Para ele não. Ele tem um monte de sentimento, mas ele não consegue expressar. Os outros acham que ele está ali quieto, frio, não está sentindo nada. Ele está um vulcão por dentro e não consegue exteriorizar, expressar o que está sentindo ou pensando. E uma excessiva dependência das outras pessoas procurando segurança e compreensão. Isso aqui é um problema sério. Porque quem não entende, quem não sabe, quem nunca viu o indivíduo ansioso e está lidando com alguém ansioso nesse nível de ficar dependente do outro, a frase mais ansiosa é: o que é isso? Deixa disso, sai de mim, vai cuidar da sua vida, vai, vaza. Quando na verdade o outro está passando por um processo até terríveis, de falta de confiança em si mesmo, autoestima baixa, não consegue se expressar, e aquilo vai levando a um processo cada vez pior, que pode chegar a um grau extremo da pessoa se aniquilar, ou um grau de doença que a pessoa passa a ficar até hospitalizada psiquiatricamente. As complicações da ansiedade não tratada, que é isso que nós estamos falando aqui agora, né? Consumo e abuso de álcool e outras drogas, é aquela ansiedade que não foi resolvida, aquela ansiedade que o indivíduo não conseguiu dar a volta por cima, não teve ajuda, ou se procurou ajuda, não foi suficiente para resolver o problema dela. É frequente o uso de algum benzodiazepínico. O que é benzodiazepínico? São remédios, são psicofármacos da família do diazepam, clozazepam, quizalzolam, tem um monte por aí. Então, todos derivados são remédios chamados calmantes maiores. E distúrbios depressivos. É uma desmoralização da pessoa diante de um padecimento crônico. Como a pessoa não consegue resolver-se sozinha, e não consegue com ajuda também se resolver, ela começa a achar que ela é pior. Ela começa a achar que ela é ruim, ela começa a achar que não é nada, que todo mundo é melhor do que ela. Ela se desmoraliza frente aos outros. Nesse sentido. E doenças psicossomáticas, ou seja, para não pifar aqui, pifa aqui. Isso é uma defesa nossa de espírito ainda primitivo, né? Aí vem as úlceras de estômago, hipertensão, doenças de pele, asma, bronquite, diarreias, artrite, reumatismo. Põe a lista que quiser e vai aparecer, pode ter a ver com ansiedade, tá? Então nós vamos fazer uma classificação simplificada de os transtornos de ansiedade para que a gente possa entender. Essa classificação simplificada é só para vocês terem ideia de como na medicina se faz um diagnóstico, na psicologia também, né? Se faz um diagnóstico e se faz um programa de tratamento para aquele indivíduo. Então, existe a ansiedade normal, que é essa que todos nós temos, tá? Todos somos ansiosos. Existe o transtorno de ansiedade generalizada. É um indivíduo que é ansioso e nem sabe por quê, mas ele é ansioso. Mas não chega a graus elevados, mas ele é tenso, ele é estressado. A
apressado, às vezes precipitado, não tem muito sossego, pode ter até uma insônia decorrente por causa disso, né? Existe, aí vocês vão que a coisa vai complicando, vai se agravando, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que aí já gera um processo, vamos ver cada um deles, tá? Já gera um processo mais complicado, né? É limitante, é um processo limitante esse. O transtorno do pânico e a agorafobia, já está cada vez pior o negócio. E a fobia específica e social, que também é muito limitante. A gente vai ver, repito, todos esses. E o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de estresse agudo. Tudo isso aqui são classificações didáticas de um fenômeno só que se chama ansiedade. O grau, a profundidade do sintoma é que vai dar essa classificação. Mas é só didático para a gente entender onde que a gente está lidando. Tá certo? Então vamos ver a ansiedade normal. Nós falamos no começo, vamos repetir só para a gente ficar bem localizado. A sensação de ansiedade é uma vivência comum de virtualmente qualquer ser humano. Os animais também são ansiosos, tá? Por que os animais são ansiosos? Por causa da lei da sobrevivência. Primeiro fato. Segundo, por causa de serem vítimas presas dos predadores. Aí eles vão perguntar assim, tá, quer dizer então que o principal predador não tem ansiedade? Tem, ele tem que sobreviver. Para quem segue, acompanha esses documentários da Animal Planet, da BBC, da Discovery, a gente vê que a vida do leão não é nada fácil, não. Para começar, é a leoa que caça, né? O leão ele pega a caça da leoa. E segundo, cada vez que eles atacam para comer, eles acertam de cada 10, acertam 3, 4 vezes. A maioria das vezes eles passam fome. Então até os predadores têm dificuldades, então são ansiosos também. Mas não é aquela ansiedade nossa racional, né? Eu estou sentindo, eu sei que eu estou sentindo. Eles sentem instintivamente. A sensação se caracteriza por um sentimento difuso, desagradável e vago de apreensão. Esse é o processo da ansiedade normal. Aqui não tem dificuldade de a gente entender que todos nós passamos por isso, né? Vamos ver agora o transtorno de ansiedade generalizada. É uma preocupação, eu coloquei, quando a gente fala negrito, porque aqui está em amarelito, tá? Aqui que é o ponto principal da definição. É uma preocupação excessiva e abrangente, acompanhada por uma variedade de sintomas somáticos, sintomas do corpo físico, tá? Que causa comprometimento significativo do funcionamento social ou ocupacional ou acentuado sofrimento. Esse transtorno de ansiedade generalizada já é um dos fatores que começa a limitar a vida da pessoa. Imagina a pessoa que está sentindo tudo isso, se ela tem horário para trabalhar, em geral, né? Tem horário para sair, horário para trabalhar, horário para alimentar, voltar a trabalhar, algumas outras atividades extra, trabalho, cuidar de família, cuidar da sobrevivência, cuidar de tudo. Se o indivíduo não tiver um pouco de rotina saudável, de um pouco de pé no chão, de confiança nele mesmo, essa ansiedade começa a invadir, começa a dominar a pessoa. E daí, se não houver uma correção, a coisa vai aumentando, é uma bola de neve, né? Então isso é ansiedade generalizada, é um quadro difuso, né? O transtorno obsessivo compulsivo já começa a complicar um pouco. É uma evolução em severidade superior aos outros distúrbios de ansiedade. Então começa a coisa a ficar... vocês desculpem estar colocando muito texto aqui, porque se eu colocar a definição com as minhas palavras, vai ficar falho o negócio. Então, vamos colocar a coisa certinha, né? Com frequência, esse aqui que manda, requer hospitalização psiquiátrica. A coisa é tão séria, gente. Uma vez no meu local de trabalho, eu estava conversando com um jovem, ele tinha 17 anos. Ele deve estar hoje com quase 30 já. Na época ele estava com 17 anos. A queixa da mãe dele, a mãe dele que o levou. Esse menino, 17 anos, ele entra para o banho e ele fica lá mais ou menos 2 horas, 2 horas e 15, com o chuveiro ligado. A gente não aguenta mais. Ele tranca a porta, a gente já tentou desligar o chuveiro, já fomos lá fora, desligar um relógio, ele continua até no banho gelado, mas ele fica lá dentro. E a gente não entende por quê.
que está acontecendo com esse menino? Aí a gente conversa vem, vai um dia, vai no outro, até que a gente descobre por que ele fica no banho o tempo todo. Ele nunca tinha falado para a família dele. Eu me perguntava assim, porque eu só consigo sair do banho depois que eu conto cada azulejo do banheiro. Se eu esquecer no meio do caminho, tem que começar tudo de novo. Então, foi 48, 40, não, peraí, 1, 2, 3. Enquanto ele não conta todo, e o chuveiro ligado, ele vai contando. Enquanto ele não chega no final e confere 1 ou 2 vezes se a conta está certa, ele não termina, não sai do banheiro, nem desliga o chuveiro. Isso aí é um processo obsessivo compulsivo. Dá para notar por quê? É obsessivo e é uma compulsão a fazer o processo. Eu tenho um sobrinho que tinha, quase que ele começou a piorar, mas ele com 8, 9 anos de idade, ele saía para a escola, um dia eu vi isso, na casa da minha cunhada. Ele saía para a escola, ia de tarde, ele tinha uma moeda que o avô dele tinha dado para ele, ele já tinha falecido. É uma moeda, acho que é de $1, o avô deu para ele. Toda vez que ele saía de casa, ele pegava a moeda, aí falava alguma coisinha e virava ela. Aí ia embora para a escola. Aí a minha cunhada falou assim, quando ele volta, o que é pior, ele pega a moeda, desvira e fala de novo o que ele está falando. Tem meses que ele faz isso. E depois começou a ter uns tiques, começou a ter quer dizer, o processo de ansiedade estava aumentando, né? Ele foi tratado, parou, graças a Deus. O transtorno obsessivo compulsivo é uma doença grave que costuma começar precocemente, é o caso que nós estamos falando aqui, por volta da adolescência. Tinha um garoto, conheci um garoto também, que ele ficava na esquina, então não ficava assim, o que esse garoto fica olhando, né? Perto da casa onde eu morava lá, ele ficava olhando, ele ficava contando quantos carros passavam e ficava lendo as placas. Se ele não lesse a placa, ele quase corria atrás do carro para pegar a placa e voltar para o lugar que ele estava. Ele tinha que contar as placas do carro, os carros passavam e ler as placas. Isso é um processo de compulsão obsessiva, né? Imagina o sofrimento que traz para a pessoa, ela quer sair dali, quer viver, mas aquela coisa prende, enquanto ele não termina, ele não tem sossego, né? A característica essencial do transtorno obsessivo compulsivo, do TOC, é que existe a presença de pensamentos obsessivos e ou atos compulsivos, decorrentes que produzem marcante mal-estar, perda de tempo ou interferência significativa com as atividades cotidianas. Esses exemplos que eu dei aqui agora. Né? Essa questão de conferir, a pessoa está no meio da rua, eu fechei a porta, fechei a janela, eu tranquei, eu paguei o gás, eu desliguei o bujãozinho lá, eu coloquei no lugar e pronto, a pessoa volta, porque o medo é tão grande de acontecer alguma coisa que ela já está no meio do caminho do trabalho, às vezes, da escola, volta para conferir. Primeiro que há uma dispersão, né? O processo da ansiedade dispersa, tira a concentração, tira o foco. Se a pessoa está sem foco, faz tudo no automático. No automático não registra. Se alguém aqui tem dificuldade disso, vou dar uma dica então. Quando você for sair da sua casa, se você tem o hábito de saber se trancou ou não a porta, tem uma solução fácil. Quando você for chegar à sua casa, você pega a chave da sua casa e fala para você mesmo em voz alta: estou trancando a porta da minha casa. Trac, trac. Estou testando ver se eu fechei. Trac, fechei. E vai embora. Aquele dia, você não vai ter problema nenhum de saber se a porta está trancada ou não. Por quê? Quando você joga o fato para a sua consciência, para o foco, você está registrando o que você está fazendo. Agora, se você faz no piloto automático, já era. Já era. Aí vai ter que, eu fiz ou não fiz, aí vai ter que ir lá conferir para fez. Ou então arrisca, né? Tranquei a porta, não, vai deixar para lá. Se tiver bate acontecer, alguém roubar minha casa, pronto. Aí volta, senão está correndo, né? Então é um macete, né? Uma dica boa para vocês. Faz com atenção o que está fazendo. Vai estudar para uma prova, vai fazer alguma coisa, põe o foco naquilo que você está fazendo. Porque a pessoa que está distraída começa a ler um livro, de repente o pensamento vai para cá, a atenção vai para lá. A atenção, nosso foco acompanha o nosso pensamento. Se a gente está acompanhando o texto de um livro e tentando entender, o foco está ali, a gente está registrando. Agora, se a gente começa a pensar assim, esqueci de pagar o açougue ali, quando vai, rapidinho passou, a mente vai no automático, mas quando eu chego no final da página, não lembrei nada, não entendi nada, vou começar tudo de novo. E se bobear, começa de novo, até aprender, né, dando cabeçada, que tem que prestar atenção. Transtorno de pânico e agorafobia. Uns falam agorafobia, tanto faz, né? As características fundamentais
do transtorno do pânico são crise de ansiedade intensa, crise de pânico. Alguém que já teve crise de pânico? Não queiram ter, tá? É horrível. A sensação é de morte iminente. A pessoa acha que vai morrer, mas não morre não, tá? Mas é só uma sensação. Mas é horrível. Quem sente isso, eu já vi, é horrível mesmo. São recorrentes, não é uma vez ou outra, aquilo é repetitivo, tá? que mais assusta as pessoas. Aparecem de forma súbita e inesperada, não dá sinal não. É igual como se fosse uma dorzinha de cabeça, está começando com a dorzinha daqui, vou tomar um remédio, daqui a pouco vai piorar. Não, o pânico é assim, pá, ele instala de repente, não tem como fugir não. Não tem como escapar, você está dentro do cinema, está divertindo, está numa festa, pá, vai lá fora. Só para isso que vai morrer. Não tem motivo que justifique seu aparecimento. É uma coisa maluca isso. Não tem motivo que justifique. Vem assim do nada. A duração é variável, entre alguns minutos e raramente mais de 1 ou 2 horas. E no período após a crise costuma haver queixas de cansaço físico, ansiedade em grau menor, persiste, né? Prostração generalizada e dificuldade de concentração. A pessoa fica exausta. O pânico cobra tanto do sistema nervoso autônomo do indivíduo, mas cobra tanto que depois que passa a crise, a pessoa fica exaurida. Costuma ficar 2 dias, quase que inativo, porque é um processo complicado. E os sintomas característicos da crise de pânico? Falta de ar, né? Sensação de asfixia. Essa sensação de asfixia é terrível, a pessoa parece que vai morrer assim, asfixiada. Vertigem, sensação de estabilidade, sensação de desmaio, palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, que é ataque cardíaco, tremor ou abalos, sudorese, sufocamento, náuseas ou desconforto abdominal, despersonalização ou desrealização. O que é isso? A pessoa está num pânico. E normalmente o pânico nem é uma coisa ou outra não, gente. É tudo isso. É tudo ao mesmo tempo. A despersonalização, a pessoa chega num ponto e fala assim, quem sou eu? Quem sou eu? Despersonaliza. Durante alguns minutos a pessoa não sabe quem ela é mais. Entra num pânico maior ainda. Porque quem sou eu? O que estou fazendo? E a desrealização, a sua realidade some. Ela não sabe onde que ela está, o que está fazendo, para onde tem que ir. Às vezes está na rua que mora. Onde que eu estou perdido. Às vezes está em frente de casa, não reconhece a própria casa. Isso é desrealização. Vê como é que o sistema nervoso entra num pânico total, né? Anestesia ou formigamento, ondas de calor ou calafrios, dor ou desconforto no peito, medo de morrer, clássico, né? E medo de ficar louco ou de perder o controle, que é clássico também. O ser humano, nós, o maior problema que nós temos, guarda isso, não é sentir uma dor aqui, uma dor ali, não é ter dinheiro, deixar de ter dinheiro, não é perder emprego. O maior problema do ser humano é perder o autocontrole. Nosso maior medo é não ter domínio de nós mesmos. Por isso que os idosos muitas vezes sofrem muito, porque fica dependendo de outras pessoas e não tem condição de cuidar de si mesmo e começa a variar um pouco, perde todo o autocontrole. Isso dá um pavor danado. Espero que a gente não passe por isso, né? A agorafobia é uma ansiedade acerca de estar em locais ou situações de onde pode ser difícil escapar. Sabe aquelas pessoas que vão no teatro, no cinema, senta na última cadeira, perto da porta, lá na saída? Normalmente é um agorafóbico, um indivíduo desse. Ele tem que estar perto de uma porta, ele não pode ficar num lugar que não tenha saída. E mesmo que a gente nunca tenha tido um sintoma desse, uma vez ou outra a gente pode sentir uma sensação dessa. Eu já senti uma vez. Eu levei minha esposa para dançar, a gente gosta de dançar. A gente foi num clube lá na cidade, em Juiz de Fora, que quando eu entrando... Não estava lá não. Eu entrando, falei para ela assim, isso não vai prestar. Mas por quê? Não estou gostando desse lugar. Porque é no 2º andar de um clube, uma escada estreitinha, só passa um de cada vez, e todo mundo sobe ou desce por ali. Mal, se a pessoa ficar de lado, passa um assim, raspando na outra. Imagina se dá um troço lá, vai descer todo mundo por ali? Eu não sei como é que o troço funciona até hoje. Como é que o corpo de bombeiro não interditou aquele clube. Está lá até hoje. Fica lotado. Sexta, sábado, domingo, fica lotado.
Então, aquele dia eu senti mal. Falei assim, se tiver um piripaque aqui, alguma coisa de alguém, um incêndio começar, vai morrer muita gente pisada aqui. Eu estou doido para sair daqui. E não deu outra. Metade do negócio, vamos embora. Eu me senti incomodado. Mas não foi tanto ansiedade, foi preocupação com a saída. Tem um pouco de agorafobia nisso aí, né? Já o resto aí tudo bem, né? A fobia específica. O que é uma fobia específica, né? A fobia específica é quando o indivíduo apresenta distúrbios fóbicos, distúrbios de medo, são as famosas fobias. Como é que são essas fobias? Afetam pessoas de todas as condições e idades, não importa que idade que é. O medo, né? A fobia, o medo, acomete qualquer idade. São temores excessivos, irracionais, fora do controle da vontade, como uma resposta psicofisiológica quando se expõe ao estímulo fóbico e um desejo angustiante de sair da situação. O que é a resposta psicofisiológica? O indivíduo está de frente àquilo que causa medo nele e entra em pânico. E um desejo enorme de sair correndo daquilo. Ele tem que sair dali. E pode ser um processo até imaginário, não precisa ser real, não. Criança tem muito disso, né? Quem não viu criança aí? A criança vai deitar, põe no bercinho, então criança maior um pouco, lógico, né? Que já tem raciocínio. Aí tá de noite no quartinho, vai dormir, a cortina começa. O vento, né? Entra pela veneziana que for, a cortina começa a balançar. Ah, acabou, não dorme mais. Ali tem fantasma, tem monstro, e não sei o quê, e a cortina balançando. Isso aí é um processo fóbico, é um processo exagerado, né? Nós vamos ver então as fobias simples e específicas, né? Mais comuns, né? É o medo diante de situações específicas que ocasionam uma conduta de excitação. Em geral, a fobia costuma melhorar com a idade, a pessoa vai racionalizando mais, né? E quais são as mais frequentes? Temor aos animais. Tem gente que tem medo de escorpião, de cobra, de aranha, de rato, né? Rato ninguém tem medo aqui não, né? Alguém tem medo de rato aqui? Não, né? Melhor. Espaços abertos, né? Olha, espaços fechados, o indivíduo não consegue. É claustrofobia, né? Eu tive oportunidade de conversar com uma pessoa que ela passou 12 horas presa num cubículo que ela ficava em pé. Ela ficava em pé e com o braço para baixo. Um ficou assim e outro para baixo. Ela entrou, não sei o que foi, uma geladeira, o que foi, estava consertando, caiu, a porta fechou de fora para dentro. E ela não conseguia nem mexer para bater, para chamar alguém. Ficava gritando, não tinha ninguém naquela oficina lá. Até que apareceu, mas cadê o fulano de tal, gente? Está sumido. Aí tiraram ele, quase sufocado, todo suado, ele já está todo sujo até. Ele falou assim, eu me evacuei todo, fiquei todo nervoso, me urinei todo. Deixou marca pro resto da vida, até hoje ele reclama disso, lógico, né? Isso é uma claustrofobia, é horroroso o negócio, né? Alturas, que chama de acrofobia, né? Tem gente que gosta de medo de altura. Medo de chuva, de tormenta, de escuridão. Medo de elevadores, de aviões. Medo de sangue, pode ver sangue que desmaia, né? E a chamada citofobia, o medo de engasgar. Alguém já ouviu falar nisso? Tem gente que tem medo de engasgar. Já pode ter acontecido alguma vez, quase morreu, né? Só toma coisa gelatinosa, só come coisa macia, mastiga 10 vezes mais que o normal, para engolir certinho, porque se engasgar, vai morrer na cabeça dele, né? Então isso aqui é um quadro, gente, só para vocês entenderem, é a reação do cérebro ao medo. O indivíduo está lá, está andando no mato, está caminhando, ele vê uma cobra. Aí está lá o olhinho, né? O olhinho identificou a cobra. O que acontece? Vão seguindo a seta ali, ó. Lá no tálamo visual, identifica o objeto é decodificado na mente, a mente reconhece que é uma cobra, e pelas histórias que já se conhece, é uma cobra venenosa, né? Mesmo que não for, vai achar que é. Aí lá a seta continua, vai lá para o córtex visual, aí ele confirma a imagem e decodifica no cérebro. Aí essa imagem visual vai lá na amígdala. A amígdala não é a amígdala garganta, não. A amígdala lá dentro do sistema nervoso. Essa amígdala é responsável por respostas de emoção. Vai fazer com que várias substâncias químicas vão ser liberadas para o indivíduo conseguir fugir. A adrenalina vai lá em cima, porque a adrenalina faz o coração bater mais rápido, faz o músculo receber muito mais sangue e o indivíduo consegue sair da situação que normalmente não sairia. É aquela situação que o indivíduo está... fala, como é que você conseguiu dar um pulo desse tamanho? Mas não sei. Me pergunta não que eu não sei, mas é um medo.
A adrenalina foi tão grande que impulsionou tanta musculatura dele que ele deu um salto que normalmente não conseguiria. E isso aí é só um resumo, né? Um gráfico para explicar como é que funciona. E a fobia social? Essa é complicada também. A fobia social é o medo diante de situações nas quais o indivíduo se expõe a ser observado pelos demais. É a pessoa que não consegue ficar em sociedade, né? Com isso, o indivíduo restringe sua atividade de comunicação. Todo mundo conversando, batendo papo, o outro está lá, isolado, no seu cantinho. Mas não é porque as pessoas isolaram ele, não. Ele que se isolou das pessoas. É diferente, né? Então, podemos citar, no caso de fobia social, né? Medo de falar em público, tremer quando escrever na presença de outras pessoas, engasgar-se quando comer em frente de outras pessoas, tudo isso é fobia social. O doente possui consciência do absurdo e nítido excesso dos sintomas, mas ele não consegue controlar. Ele sabe, gente, eu sei que isso é exagerado, mas eu não tem controle sobre isso. Não tem esse processo. O estresse pós-traumático. Esse aqui é complicado, a figurinha explica muito bem. O indivíduo sofre, por exemplo, um acidente de trânsito. Capota o carro, machuca, às vezes até morre alguém nesse acidente. E a pessoa fica com aquele trauma daquele processo. No indivíduo que a ansiedade é normal, ele vai se lembrar do acidente e fala assim, puxa, que chato, né? Que o fulano morreu, ou lembrança ruim, não sei o quê. Daqui a pouco está vida normal. O pós-traumático, não. O pós-traumático, ele vivencia tudo de novo, como se a coisa estivesse acontecendo naquela hora. Aquela famosa neurose de guerra que as pessoas... É isso aí, é estresse pós-traumático. Uma vez a gente estava jogando bola num campinho lá na cidade e a gente não sabia, tinha um vizinho lá que ele era ex-combatente da FEB. Aí um colega nosso disse, aí nós ganhamos o jogo, o colega soltou uma cabeça de negro, pá, daquele estouro, o sujeito desceu da casa dele, deu um tapa no rosto do meu colega. A gente não sabe quem que era, eu pensava que fosse alguém cumprimentar a gente, e deu um tapa e a gente estava correndo. Até que uma pessoa na rua falou, gente, não mexe com aquele moço, não, ele tem neurose, a gente guardou desde pequeno, ele tem neurose de guerra. Ele não pode ouvir barulho, não, que ele acha que está caindo bomba em cima dele. Isso é estresse pós-traumático. Ele vivencia como se estivesse na guerra mesmo. O transtorno consiste num tipo de recordação que é melhor definido como revivescência, pois é muito mais forte que uma simples recordação. E uma coisa muito grave, para a gente entrar no assunto, outro lance agora, sobrecarga emotiva precoce, levando a distúrbios em criança. As crianças marcadas pela ansiedade desde novas, dificilmente vão conseguir sozinhas resolver seu problema na vida adulta. Vão precisar de terapia pesada, né? Então, o estresse em crianças e adolescentes, não vamos passar rapidinho porque é muita coisa. O excesso de responsabilidade, criança que desde cedo tem que fazer, trabalhar, que não tem uma vida infantil normal. Outras causas de estresse, briga dos pais, crianças que não brincam e levam a vida sedentária, isolada, inadequada para a idade. Essa geração de hoje está complicada, porque é aquela geração do botãozinho da tecnologia, né? Não tem aquele contato mais. Pais que têm expectativas no âmbito escolar, você vai ser isso, você tem que estudar, você vai ser isso. A criança nem sabe quem vai ser na vida ainda, os pais já colocam em cima dele um peso enorme, né? Claro, maus tratos, né? Obviamente, né? Abusos de todos os níveis, né? Abandonos, seriamente, leva a distúrbios graves, incompreensões e perda. Divórcio dos pais, morte de uma pessoa querida, partida de babá, por exemplo, também é comum, pai e mãe que saem para o trabalho, às vezes vai, sabe para voltar, mas é complicado, né? Tudo isso reflete na idade adulta como ansiedade, irritabilidade emocional e depressão. Prato feito para os psicólogos. Tem psicólogo aqui? Tem um psicólogo. Prato feito para os psicólogos, né? Então vamos ver a visão espírita. Eu vou colocar aqui que fui garimpando nos livros espíritas algumas coisas muito interessantes. Vou colocar tudo de uma vez aqui, ó. Joana de Ângeles, no livro Otimismo, vem falar o seguinte: o ansioso perturba-se e perturba. Além de perturbar aos outros, ele também perturba a si mesmo. Na verdade, ele começa perturbando a si mesmo e a sua perturbação perturba os outros. Um joguinho de palavras interessante, mas a verdade é essa. Ele não dá conta dele. Então ele tem que dar um jeito de pedir ajuda. E a pedir ajuda para ele é apoquentar, aborrecer o outro com a sua ansiedade.
Tem mães que são excessivamente ansiosas, mas tem filhos que também são, tem pais que são. Então isso é um jogo, passa a ser um teatro naquela família. Se não tiver alguém que chama a atenção, ó, a correção tem que ser essa assim, a família fica doente, toda a família fica doentada, né? Então, no seu estado de ansiedade, desgasta-se e exaure aqueles que lhe submetem com quem convive. No Homem Integral, vou basear muito em Jorge que fala muito sobre psicologia, né? Então, ela fala da vida que se leva, né? Essa competição que a gente tem, essa luta pela sobrevivência, esse estresse que nós temos de mostrar serviço, de mostrar resultado, de ser obrigado a fazer isso e aquilo. Isso leva o quê? Vai predominar no indivíduo a insegurança. E a insegurança leva a ansiedade. O dia que eu mais assustei foi a primeira vez na minha vida que eu falei para uma pessoa assim: sai do seu emprego. Nunca tinha falado isso. Para esse rapaz eu falei: sabe como é que é o emprego dele? Tem 2 anos isso. Ele estuda na Universidade Federal de Juiz de Fora no curso de análise de sistema. Um curso de informática mais profundo, tá? Para sustentar aqui, porque não é daqui, ele arranjou um bico, arranjou um trabalho numa empresa de software, né, de conserto, de aprimoramento de software, e isso tudo à noite. Tudo bem. Mas o cara estava na pilha. Mas ele estava tão tenso, que falou: mas de onde está vindo sua atenção? Não tem, sua vida não é tão ruim, não. Ele falou assim: não, pode ser o jeito que eu trabalho. Mas como é que você trabalha? Ele foi descrever o jeito que ele trabalha. Ele está na mesinha dele, o gerente da empresa lá falou assim: fulano, o escritório de advocacia do fulano de tal está com um problema no software lá de direito. Eu trouxe o software aqui, você abre isso aí, vê aonde pode estar dando problema, que é nessa área aqui, e resolve isso aí, porque está precisando de algo. E, por favor, vê isso aí, tá? Aí aperta o botãozinho na mesa dele, tem um relógio. Você tem 2 horas. Tic, 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 fica o relógio tocando. Ele tem 2 horas para abrir um programa que não foi ele que fez, não conhece a arquitetura do programa, para descobrir onde está o erro. Ele e os outros também, né? Eu falei com ele: mas isso é fábrica de fazer louco. Como é que você vai abrir um programa que você não conhece, fazer toda a arquitetura dele e saber onde está o erro? Eu falei: pois é, ele faz isso, e ninguém termina na hora, mas a gente força tanto que a gente termina com 20 minutos, meia hora depois. E assim, a gente quase morre. Eu falei assim: então, do jeito que você está, você não vai terminar seu curso, não. Você vai ter que sair desse emprego. Eu nunca vi o que eu falei. Ele saiu, fiquei feliz da vida, né? Agora, se ficou devendo alguma coisa, não posso fazer, não. Mas está sadio. A preocupação pode produzir ansiedade. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora. A gente tem que viver o presente, a gente tem que viver agora. O que a gente está fazendo agora? O futuro não chegou, o passado já passou. A neurociência nos ensina que, infelizmente, o ser humano ele fica 75% do seu tempo de pensamento pensando em coisas que já passaram. 15% do seu tempo, 20% do seu tempo, ele fica pensando nas coisas que ele vai precisar do seu futuro. E só 5% ele pensa no que está fazendo hoje. Ou seja, está no automático. Nós estamos, se bobear, não vamos ficar no automático. A gente não aproveita o dia de hoje. Quando acaba o dia, puxa, podia ter feito tanta coisa, né? Podia ter aproveitado, sem ser assim, mas não fez. Aí chega o dia seguinte, cai na mesma situação, e vai cair. Até que um dia a pessoa cai a ficha: peraí, não tem que ficar preocupando com o passado, não, acabou. O futuro só vai depender do que eu fizer hoje, então eu tenho que fazer o hoje bem feito. Então, não vivemos o agora. Isso nos traz uma imobilização que o Hamed nos ensina, né? Joana fala de novo: a ansiedade é resultado da falta de segurança nos desígnios divinos. Falta de fé mesmo. Falta de confiança, de convicção, né? Quando os Espíritos falam para a gente: um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E pronto. Vamos viver um dia de cada vez. Não está assim, né, na Bíblia, no Novo Testamento? Está escrito assim: não turbeis vosso coração. A cada dia basta o seu... traduzido como mal, né? A cada dia basta o mal, mas o aramaico antigo lá, a cada dia basta o seu trabalho. Esse que é o original.
dia não tem mal. Deus não criou o mal o dia para ser mal. Então, não turbeis vosso coração. A cada dia basta o seu trabalho. A cada dia basta as suas atividades que você tem que fazer. Não tem que ficar pensando em outras. Não tem que ficar inventando outras, não. As pessoas atropelam-se. Atropelam-se. Passa na frente. Vocês já perceberam como é que está essa geração de hoje, a vida de hoje, século XXI? Como é que graça com 2 S, tá? Como é que graça no planeta? Como é que acontece no planeta? Está acontecendo uma total falta de respeito entre as pessoas, falta de educação mesmo. Antigamente as pessoas tinham mais educação. Para vocês terem ideia, até uns 4 anos, eu fui com o meu irmão, nós fomos visitar um parente em São Paulo. Tudo bem, ele está muito doente, irmão da minha mãe, está nas últimas já, né? Então ele fui com ele. Aí nós pegamos no metrô para ir em um lugar mais distante. Eu e ele sentamos, pegamos um lugar mais vazio. Aí, numa das estações, entrou uma jovem, né? Estava grávida, aquele barrigão, né? Aí fiz menção de levantar, meu irmão falou assim, meu irmão já morou lá, eu falei assim, fica quieto aí. Não, que é isso, não é assim não. Eu levantei e falei, pessoal, por favor, para sentar aqui. Aí o jovem falou assim, você está pensando que eu sou alguma inválida? Que eu sou alguma doente? Não te pedi lugar, não? Eu falei, só ficou que ele falar assim, olha, agora eu já levantei, né? Eu falei assim, nós estamos pagando mico aqui, né? Ela, a loura ficou com raiva ainda, porque eu dei lugar para ela. Fiquei barrigão, ia ficar em pé. E aquilo cheio, né? Um monte de gente empurrando para cá, empurrando para lá. Está pensando que eu sou inválida? Eu não te pedi para sentar. Eu achei até uma grosseria da parte dela. No caso, né? Está assim, agora a vida está assim. Permanecendo as ocorrências psicossociais, Joana de novo, né? Etc, etc, certamente se repetirão os distúrbios no comportamento do indivíduo. Quer dizer, se a pessoa não se corrige, não presta atenção no que acontece, sabe o que acontece? É o seguinte, a pessoa é ansiosa. Outra sugestão para vocês aí, tá? A pessoa está sentindo ansiedade, tensa, não sei o quê. Mas ninguém se pergunta, aí eu vou ensinar para vocês agora. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo é, por que eu estou assim? Ninguém se pergunta isso. As pessoas ficam ansiosas e continuam ansiosas e não sabem por quê. Mas vamos cutucar então, falar, por que eu estou assim? Quando a pessoa se pergunta isso, psicologicamente, ela está jogando uma vara de pescar, um anzol lá no inconsciente. E começa a pescar as respostas. Porque o inconsciente ele não nega, ele oferece. Quando a pessoa presta atenção em si mesmo e faz a pergunta, por que eu estou assim? Vai começar um monte de resposta a chegar. Vamos supor, né? Eu estou com raiva de alguém, estou chateado com alguém, estou chateado com o nosso amigo aqui. Estou magoado com ele, não sei o que e tal. Só que eu não quero falar, não consigo falar com ele, não sei o que, eu tenho receio. Tá? Essa é a primeira pergunta. Veio um monte de respostas, mas essa veio forte. Por que eu estou assim? Aí eu lembro dele. Aí vem a segunda pergunta mais importante. Isso é dica, gente, para você usar no dia a dia, tá? Eu uso frequentemente isso. Como funciona? A segunda pergunta, o que me impede de resolver isso? A partir do momento que você identifica um problema, a pergunta é essa, mas o que me impede de resolver esse problema? Se agora eu identifiquei o problema, por que eu não resolvo? Aí eu olho para ele de novo, eu tenho medo de magoá-lo. Aí, quando você começa a descobrir alguns problemas que você não consegue resolver, você começa a descobrir onde estão os seus bloqueios. Então, um dos meus bloqueios é medo de magoar as pessoas. Tem que ter medo de magoar, não. Porque você não vai ofender. A palavra sincera, a palavra honesta e a conversa franca, a pessoa não vai ofender o outro, não. Vai falar o que sente. Fulano, aconteceu isso assim, assim, assado. No meu entender, do meu ponto de vista, eu me senti desse jeito. Não sei se a intenção foi essa, se não foi, mas aconteceu. O que está acontecendo? Como é que a gente pode resolver isso? Isso não ofende ninguém, não. E a gente sai dali aliviado. A gente sai aliviado. A gente sai, é um problema a menos. Agora, a gente fica com ansiedade. Aquilo fica, nossa, estou tão ansioso. Nossa, eu sou uma pessoa tão ansiosa. E assume que é e pronto, fica por isso mesmo.
vai ficar ansiosa o resto da reencarnação, com certeza, né? Porque a dívida moral permanece impressa nos painéis do inconsciente pessoal, os pacientes assimilam as ondas mentais das suas antigas vítimas. Aí começa a complicar o negócio. Aí começam os processos de relação, de integração e interação entre os espíritos, encarnados ou desencarnados. Aí começam os processos obsessivos. Começa a assimilar as ondas mentais das suas antigas vítimas. Se eu reencarno com um comportamento razoável, tudo bem, mas eu começo a entrar no comportamento que eu tinha antes, eu ligo um farol de todo tamanho e chamo aqueles lá de trás, eu estou aqui. Aí começa a me descobrir onde que eu estou. Quem é que não tem adversários do passado? Que muitas pessoas que a gente já fez mal também, né? Esses endividados espirituais reencarnam com os fatores neurológicos e orgânicos. Esses endividados são os ansiosos, né? Em geral impressos no corpo espiritual. Essa Joana de Ângeles falando do transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa que apresenta aquele transtorno, são pessoas que estão com muito processo do passado também. Não conseguiram se desvencilhar. E aquilo fica na mente. Vai se realizar, vai se materializar como atitudes e comportamentos. Então, como é que você é muito profundo, não é só um papinho que vai resolver, conforme o grau, né? E o tratamento espírita? Reforma íntima, cirurgia moral e terapia do amor. O que é reforma íntima? Lá na questão 919, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida de resistir à atração do mal? Resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade, como disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é a proposta da linha psicológica de Joana de Ângeles, autodescobrimento. Se a gente não se conhecer, não vai para frente, não. A gente tem que aprender a conviver com os nossos defeitos, nossas virtudes e conhecer nossas reações. Para que um dia, quando a gente vai tomar uma atitude intempestiva, peraí, não, isso aqui não vai entrar, não. A gente começa a controlar as nossas atitudes. Isso é autoconhecimento. Como diz a lição, né? A calma é antídoto da ansiedade. Controla a tua ansiedade, então vai ser essa lição aí, com certeza, né? Controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos. Está lá em Vida Feliz. Vida Feliz, gente, é um pronto-socorro, é um remédio assim para todas as horas. É sempre bom carregar na bolsa, no bolso, onde quiser. Eu tenho 4 desses, tenho em casa, no meu trabalho, tenho na minha bolsa, precisou estar ali. São mensagens que vão lá na ferida, né? A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando desejas esforçar-te para viver em paz e confiança em Deus. Receitas de paz também de Joana de Ângeles. Consciente de que somente te ocorrerá o que esteja na tua programação kármica, não precisa falar mais nada, né? O espírita que sabe que só acontece com a gente aquilo que está para acontecer, ou aquilo que nós procuramos naquela vida atual com as nossas próprias mãos, desesperar para quê? Desesperar para quê? Hoje eu falei para uma pessoa assim, o marido desencarnou tem 1 mês e meio. Está devastada, está arrasada a esposa, a viúva, né? Espírita de carteirinha. Falei com ela assim, você sabe todas as respostas, você conhece todas as respostas, mas não se convence de que elas são verdadeiras, você não tem aquela convicção que você achou que você tinha, a sua fé foi embora. E por que acontece isso? Por que acontece? Porque você colocou a sua vida na mão de outra pessoa. Você não se tornou uma individualidade, você ficou dependente emocional do outro. E a pior dependência que existe é a dependência emocional. Nós podemos ter relacionamento com um monte de pessoas, ter relacionamento de conjugal, de pai para filho, o que for, mas a gente não é escravo do outro, não. Não está amarrado no outro, não é. Nós temos ligações, nós temos afetos, nós temos sentimentos, tá? Mas nós não somos anulados por causa do outro, não. A gente não deve se anular por causa de outra pessoa, porque ninguém pode fazer a gente feliz, só a gente. O outro pode complementar, ajudar, mas a minha felicidade não depende de ninguém.
Isso eu tenho convicção. A minha felicidade não depende de ninguém de você aqui, de onde eu trabalho, minha família, de ninguém, só depende de mim. Agora, quem eu gosto que esteja do meu lado, pode ajudar, pode complementar, pode dar uma forcinha. Mas, com todo respeito, se não tiver ninguém do meu lado, eu não preciso ficar triste, não. Eu posso ser feliz sem ninguém do meu lado. Isso é convicção, eu procuro ter. E isso aqui passa rápido também, daqui a pouco está desencarnando, está entrando em outra também, né? Se parecer-te impossível suportar em paz os problemas que te angustiam, recorre à oração. O melhor remédio que tem é a oração, né? Que vai acalmar toda aquela ansiedade nossa, qualquer situação. Joana vem falar também que para o enfermo, que nós devemos, como enfermo, né, considerarmos que o enfermo não é doente, ele se encontra em fase de doença. Nós não somos pessoas doentes, estamos doentes. Ela fala isso, né? Ela fala no sentido que ela se inclui, somos quase todos espíritos doentes. Estamos doentes. Termina depois. Mas isso passa. À medida que nós evoluímos, nos conscientizamos, isso passa. Essa é a receita principal de Joana, né? Abre-te ao amor. Quem que falou que o amor cobre a multidão de pecados? Quem que lembra disso? Começou lá com Simão Pedro, né? Mas quem foi repetir isso muito mesmo? Bezerra de Menezes. O amor cobre a multidão de pecados. O indivíduo que ama, ele pode ter vários erros, cometido vários erros, mas a partir do momento que ele se conscientiza e começa a transformar seu sentido em amor, vai apagando o que está para trás, vai limpando, vai apagando, né? Quando sitiado pela ideia depressiva, alarga o campo de raciocínio e combate o pensamento pessimista. Essa aqui do Joanes, esse livro aqui, gente, chama Para Uso Diário. Quem não conhece esse livro, passa a conhecer, compra o livro e lê. O nome é esse, Para Uso Diário. Cada dia uma lição que ele traz, e cada dia essas dicas que eu trouxe aqui, ele traz um monte. Como viver melhor, como passar melhor por certas situações. É muito bom esse livro, vale a pena ter. É do Joanes, que é um espírito especializado nessa parte psicológica também, né? Nesse capítulo, Evite Atropelar-se, ele fala: o trabalho de reorganização íntima, a ser iniciado pelos pensamentos, é algo trabalhoso e demorado. E ninguém precisará criar novos procedimentos ansiosos para ter acesso a tal estado. Para a pessoa se reorganizar, não tem que ficar ansioso, senão o que adiantar? Ele vai tratar a ansiedade ficando ansioso de outro jeito, é uma bobagem. Então, ele vai se tratar para ficar menos ansioso. Então, não precisa criar novos procedimentos ansiosos. E tem um texto mais longo aí, que é mais interessante, né? O Hamed, ele fala: crer que Deus está sempre disposto a nos prover de tudo o que necessitamos para o nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade. Porque tem alguém que nos provê. Na Bíblia está escrito assim: o Senhor é meu pastor e... Não ouvi? Nada me faltará. Está errado. Nada não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Não me faltará. Porque quando Jesus fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, parece que Jesus vai dar tudo para ele. Jesus vai dar tudo que ele precisa. Não. Jesus não me faltará. A proteção dele, o amparo dele não vai me faltar. Mas o que eu tiver que passar, o que eu tiver que fazer, eu que vou ter que fazer. Uma mudança de palavra, como é que muda o sentido? Hein? Nem nada me faltará. Porque seria a mesma coisa que você disse. O correto lá do antigo é o não me faltará, né? Ou em nada ele corrige também. A psicologia constata que todas as impressões, conscientes ou não, se arquivam na inconsciência. Isso aqui é para fechar com chave de ouro, tá? Todas as impressões, conscientes ou não, se arquivam na nossa inconsciência. Tudo que você fala, o seu inconsciente grava. Quer ter uma ideia? Vou lançar 3 minutinhos só. Quer ter uma ideia só? Olha só. Todos nós aqui vamos fazer assim. Resolvi aprender a tocar violão. Agora eu quero tocar violão. Você, o que você fez? Você jogou uma ideia para o seu inconsciente. Jogou.
O que acontece com o inconsciente? Você criou uma área, uma luz piscando. Aula de violão, aula de violão, aula de violão. E você esquece daqui, esquece dali, mas o inconsciente não esquece. Aula de violão. De vez em quando aflora. Rapaz, eu falei que ia começar com os violão, não comecei. Né? Ah, tudo bem. Aula de violão. Aquilo começa a minar a resistência do indivíduo. Aí a pessoa fala, rapaz, meu inglês está ruim, eu preciso entrar para aula de inglês também, porque aí, ó, aula de violão, aula de inglês, as coisas piscando. A gente promete tantas coisas que vai fazer e não faz. Nosso inconsciente fica jogando as ideias, fica jogando. Isso traz um desgaste, quer dizer, a gente fica cansado no final do dia, cansado, acorda cansado. Uma das causas é essa, é o nosso inconsciente nos cobrando. Então, todas as impressões conscientes ou não, se arquivam na inconsciência. Aí fala assim, mas como é que vai resolver isso então, gente? Eu estou perdido, né? Eu quero fazer um monte de coisa. Se você falou para você mesmo que vai aprender a tocar violão, mas você não vai conseguir, ou já não está mais com aquele ímpeto, fala para você mesmo, não quero mais aprender a tocar violão. O inconsciente apaga. É uma fonte a menos de ansiedade. Ele apaga. Aquele chipzinho que fica piscando, se anula, deleta, apaga. Mas a gente tem que ordenar o inconsciente. Não quero mais. Então, por que a gente não pode falar assim? Não quero mais ficar com a ansiedade que eu estou. É o próximo mais complicado, mas é o primeiro passo. Para que eu possa conseguir isso, eu tenho que fazer isso. E faz isso. Então, continuando aqui. Enviando-se mensagens constantes e positivas aos arquivos da mente. Se tudo que eu falei, você esquecer, vai guardar isso aqui, já está de bom tamanho, tá? Oportunamente, essas aflorarão realizando o mistério que se destina. Do mesmo modo que a aula de violão fica aflorando, se eu jogar uma ideia, não, eu vou ficar mais paciente. Eu vou me dedicar a ser uma pessoa mais paciente. O inconsciente fica, você falou que ia ficar mais paciente. No momento que eu começar a entrar em paciência, vai lá, e você falou que ia ficar mais paciente. Mas eu prometi. Isso é um policiamento que o nosso inconsciente faz, porque nós jogamos a ideia positiva. É o que está aqui. Essas aflorarão realizando o mistério que se destinam. Dize diariamente e muitas vezes, sou feliz. Lutarei, pois contra as minhas imperfeições, consoante os ditames cristãos. Isso é uma maneira de a gente se autoeducar, de a gente começar a ter mais convicção e começar a corrigir problemas sem precisar de análise. Primeiro passo. Criarás um hábito e conseguirás a prática das virtudes evangélicas. A princípio por automatismo psicológico, né? Depois por entusiasmo racional. O que é isso? No começo você faz quase que obrigado, né? Vai pela força. Depois aquilo passa a ficar natural na gente, e você passa a fazer as coisas sem precisar forçar, sem precisar se policiar. Está lá em João de Anjos, Espírito e Vida. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças, Emmanuel fala isso em Pão Nosso, né? Em nosso Pai Celestial. O Pai Celestial é o nosso manancial de energias, é para Ele que a gente tem que pedir. Isso aqui é muito interessante. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está incitando o quê? A coragem, a confiança, a convicção. Por isso que todos nós dizemos, né? Damos graças a Deus, está em latim, Deo gratias. Muita paz a todos.